Certo, professor? Bem, hoje eu vou pedir que quem comece seja Ari e Newton. Nádia também está aí, né? Oi, Norma, tudo bom? Newton, Bom, você quer Olá, começar? gente, boa noite. Boa tudo bem, tudo noite. bem. Esse ator, eu acho extraordinário. É o mesmo ator, eu não sei quem assistiu, Dias Perfeitos, acho que está passando aí, Maravilhoso. Uhum. é incrível. Incrível. É. E é uma diretora, né? É uma mulher a diretora. E esse filme, o que me chama mais atenção de tudo é o contraste da cultura. Porque muita coisa do que a gente vê aí, a gente vai ouvir da Tia Mia alguma coisa, talvez, que, pelo menos da realidade brasileira, você vê esse negócio de auxílio, tudo, e chama muita atenção, mas pela natureza e pela. Eu não sei se vocês usam em português, existe uma questão sobre nature and nurture. Quer dizer, se a pessoa da natureza, se ela é assim ou ela se transforma assim pelo ambiente que ela vive. Quer dizer, tem aquela questão do rapaz também dizendo: Ah, mas será que você sofreu quando criança, tudo? Isso não fica muito definido, mas eu acho que é bem explorado no sentido da internalização dele, do personagem, porque você percebe que ele é praticamente um produto do que ele foi influenciado e trabalhou. Não sei se vocês sabem o que é Yakuza. Tem um filme que eu recomendo muito dos anos 70 com Robert Mitchum, chama-se Operação Yakuza, do Sidney Pollack. É muito bom, vale a pena assistir, dá uma ideia do que era Yakuza, eu nunca tinha ouvido falar antes, bom, eu era jovem quando assisti também. E essa coisa, quer dizer, ele passou os primeiros 13 anos na prisão, né? E tentou ser meio que reformado, aprendeu a costurar, fazer outras coisas, tudo. É interessante que aquilo tudo que ele aprende na prisão, ele não quer, ele quer fazer outra coisa, ele quer continuar fazendo o que ele fazia antes, mas de uma forma mais honesta, que é ser motorista. Mas parece que ele esqueceu como é que se dirige, né? Ele fez uns testes ali que, pelo amor de Deus, é até meio exagerado, né? Mas é como a Florécia falou, é um filme super triste. A gente vê, a gente meio que vive o sofrimento dele para tentar se readaptar à sociedade de novo. É interessante esse negócio da cultura, porque no Japão você vê que tem um certo apoio, e tem um rapaz que fica falando, até pede desculpas, né, para ele, da forma que está tratando ele, tudo, e procura ajudar ele a se reintegrar na sociedade, tudo, mas é uma dificuldade. Isso é meio universal, eu acho, sabe? Quem erra é condenado, vai para a prisão. Eu acho que em qualquer país, e aqui nos Estados Unidos a coisa é muito, muito pior até, sabe? É muito difícil você pagar a sua pena, né? Pagar o que você deve à sociedade e depois voltar a se reintegrar, né? Isso aí seria o tema principal desse filme, né? Mas realmente é um filme triste. Mas é interessante que no final a coisa fica um pouco mais leve. Você percebe que tem uma certa mudança quando ele começa a encontra um emprego, né? Porque ele não conseguiu um emprego, encontra um emprego para ajudar os idosos, tudo, né? Mas a figura do rapaz que está sempre com ele ali e fica até impressionado quando ele tem, porque ele tem esses ataques de violência, né? Que é uma coisa assim meio até psicótica, né? Que ele não consegue se conter. Até aquele momento que finalmente ele tem que tomar remédio, né? Ele tem que tomar o remédio e naquele momento ali. Eu acho que é vocês devem ter percebido já, é uma ferramenta recorrente do cinema agora, principalmente nos últimos anos,
de você mostrar o que está passando na cabeça do personagem. Então você vê a cena e de repente você vê acontecendo e você fala, não, o que está acontecendo? Aí de repente é como se você entrasse na cabeça do personagem e o filme visualizasse o que o personagem fosse fazer ou fosse agir, aí você volta para a cabeça do personagem e aquilo está passando na imaginação do que como agiria e tal, não sei o quê, mas na verdade não é exatamente o que acontece. Tem uma série de filmes, eu posso dar vários exemplos, inclusive se não assistiram aí, vai entrar em carta, vai entrar na, eu não sei se já está na Max, na HBO Max, Dream Scenario, com o Nicolas Cage, tem uma cena assim, eu recomendo esse filme também. Mas é a tal coisa, é essa problemática, né? E eu acho muito bem dirigido, eu não conhecia essa diretora, Miyao Kishimiko, não sei o nome dela, mas esse ator aí, realmente, ele carrega o filme e vale a pena conferir. Dias Perfeitos com ele também. Esse filme é de 2020, Dias Perfeitos é de 2023, concorreu a... É do Wim Wenders. Concorreu ao melhor filme internacional. Eles nem chamam filme estrangeiro, mas... Passa a bola pro Ari aí. Vamos, Ari. A Rosita está na frente. Posso fazer uma pergunta, Rolari? Eu queria saber o seguinte: qual a relação em que o diretor mostra em determinadas passagens de tempo o céu, né? Você tem o céu meio com nuvens, você tem o céu meio mais escuro, se não me engano, a lua, se não me engano, mas ele, em determinadas passagens, ele faz ou ela faz questão de colocar a câmera fixada no céu. Se teria alguma relação, qual seria o sentido disso? Bom, de acordo com... O filme tem um lado poético, né? Ele tem um lado poético, é bem realista, quer dizer, isso aí deve ter sido baseado num depoimento real, que virou livro, que virou filme. Tem toda a pinta, né? Uhum. Isso aí deve ter existido muito semelhante. Agora, a moça consegue dar um jeitão poético, você vê a cena final. A cena final, você fica imaginando, né? O final, você fala, será que vai ser happy end ou não? A gente fica o tempo todo, né, falando, será que ela vai terminar em happy end? Mas você tem a sensação de que não vai ser happy end. O filme inteiro você percebe que ele pode ter até aquela coisa do herói, né? Ele é o herói, o anti-herói, herói, encontrou o seu caminho, né? Mas dura pouco a alegria, né? Dura pouco a alegria, a gente vê isso. O engraçado, pessoal, é que essa semana, o Newton não sabe, mas a gente debateu no cinema do Trabalho 60 Mais um filme que tem tudo a ver com isso, que é o Los Olvidados, do Buñuel, que fala dos garotos criminosos lá no México em 1950. Então a gente debateu muito essas histórias, né? Bom, é como o Newton falou, o filme é universal, a história é universal, o drama é universal, tem os temperos de toda a cultura, mas é muito bacana você ver essa coisa da honra. Como eles cultivam a honra, mesmo entre um cara que ele não ficou 13 anos. A gente vê ele ficou 28 anos preso, né, no total das penas. Então é aquele cara que passou metade da vida na prisão, sei lá. E mesmo assim, quando, por exemplo, ele vai na loja, que é aquele cara do mercadinho vem se desculpar com ele, sabendo que ele é um ex-presidiário, que ele matou alguém, vem se desculpar, porque ele desconfiou dele, que tinha roubado, que não sei o quê. Então, a busca da honra, eu diria que a busca da honra perdida, porque ele perdeu uma parte da honra, digamos, mas não perdeu. Quer dizer, perdeu e não perdeu. Eu acho que esse é o paradoxo do filme. De acordo com a burocracia, com as leis, com a sociedade, ele perdeu. Ele perdeu porque a burocracia está comendo ele vivo, né? Onde ele vai tem sempre
um entrave burocrático, tem um probleminha, e tem o fantasma do crime. Exatamente no Los Olvidados, tem um menino que ele sai do reformatório e vai fazer uma ação boa, um garoto da gangue dele para ele, enfim, parece que o destino conspira para que eles sempre voltem ao crime. E no crédito final fala que metade volta ao crime. Aqui no Brasil, eu nem sei se tem estatística disso, deve ser parecido, ou pior, né? Mas o ator realmente não tem o que falar, o Newton já falou. É uma direção muito segura, muito firme, muito vai mantendo aquela pegada. Eu não achei, eu achei normal. Eu não achei que tem cenas que poderiam ser tiradas, muitas cenas. Não, ele vai te dando o contexto, a história. Tem aquela cena, eu te juro que na cena do futebol eu chorei. Eu chorei junto com ele, porque quando ele joga futebol com os meninos, é uma coisa que para a gente, né? Não sei para o japonês, mas ele lembrando Emocionou, quando ele sim. foi criança logicamente, ele jogou futebol ali quando criança, né? E aquela coisa dele não encontrar a mãe, mas a música, a música me lembrou aquela história do Alzheimer, né, pessoal? Que a música é a única coisa que permanece na nossa mente até o fim do Alzheimer. Tem um filme sobre isso, né? E aquela senhora, que não tem Alzheimer, mas já está idosa, lembra a música igualzinha que eles cantavam, né? O hino da escola. Aquela cena é muito bonita, o hino da escola e o jogo de futebol, porque remete ao passado, né? À essência. E acho que aí promove a cura dele. Tanto que tem essa cena que o Newton falou. Ele vê a violência, aí você fala, bom, ele vai matar os caras. Não, ele se controlou, né? Mas se controlou, mas sofreu. Aí é que tá, porque a natureza dele era pegar os caras. Essa é a natureza dele. Ele não suportava. E eu conheço muita gente assim, que não suporta ver injustiça. E às vezes você tem que se conter, você tem que se segurar, né? E ele se segurou, mas aquilo foi, o coração dele já estava mais que, né, derrame, AVC, o que for. A pressão dele vivia alta, a gente sabe. Mas eu achei um filme muito legal porque mostra como saindo da prisão ele fez um núcleo de amigos. O cara do mercadinho, o menino, né, que o menino, a menina fica meio mal, né? Do tipo, olha, esse pessoal de TV, cinema, só quer saber se aproveitar das histórias, hein? Toma cuidado com esse pessoal de TV e cinema. E é verdade, eles só querem se aproveitar das histórias. Não vou nem falar de quantos filmes brasileiros falam de violência, favela, não sei o quê, né? Parece que é uma coisa que, porra, não muda. Então, ele dá um toque no filme, vai, esse pessoal aí só quer se aproveitar de você. Mas tem o cara né, que ajuda ele, tem várias pessoas que formam um núcleo de amigos, novos amigos. E, ao mesmo tempo, a Yakuza, eu fiquei surpreso, porque, para mim, a Yakuza ainda mandava no Japão. E, pelo que o filme fala, olha, já está meio fora de moda porque a família não consegue, os filhos não podem ir para a escola, os bancos não fazem negócio com você. Lógico que existe, acusa que crime organizado tem em tudo quanto é lugar. Mas é interessante essa visão de que eles mesmos estão ficando meio fora de moda numa sociedade hiper organizada como é o Japão, né? Não sei, eu fiquei surpreso. Eu gostei do filme. Ele tem um ritmo dele, tranquilo, não tem pressa, ele não tem pressa para nada. Ele quer te contar essa história. E ele conta. Bom, vou parar por aqui. Fala, Nádia. Pronto, agora ele vai. Peraí, eu só queria. Não me deixou eu cumprir O quê? você tontinho, né? Tem boi na Isso é uma linha, hein? sacanagem. Isso é uma sacanagem. Eu devia ter.
Ah, Não, ele chegou aqui, entrou, ele não assistiu o filme, ele entrou agora e ainda queria lhe cortar. E ele no canto dele. Tá dentro dele, ele não consegue resistir, o Ricardo. É, Entendeu? Ele não consegue, mais é ou a menos como natureza do o Ricardo. cara. Sério. ele tem que tomar remédio. O Ricardo tem que tomar remédio para se controlar. Vamos lá, Nádia. Vamos lá, Já Nádia está tomando. e Márcia. Já tô. Nádia e Márcia. Não, Pô, que bom. eu ia dizer que eu já tinha me encantado muito com esse ator nos Dias Perfeitos, eu tinha ficado encantada, porque ele pouco fala, mas ele diz tudo, né? Nos olhares e na- desculpe que eu estou contando, nas reações dele. Mas nesse especificamente, o que me chamou muita atenção foi a mudança dele nas relações, o respeito que deram a ele nas relações, que me pareceu transformador, assim. O menino, aquele que ajudava na situação lá, que pediu desculpa, ele disse, alguém que eu chamo de senhor está me pedindo desculpa. É como se ele tivesse estado ocupando um outro patamar que ele nunca teve na vida, né? De gente que podia respeitá-lo mesmo. Então, se criou uma rede, eu entendi assim, uma rede muito protetiva nele, mas no sentido amoroso mesmo, que é tudo que ele não teve, né? Tanto que ele se emocionava, né? Inclusive, eu acho que ele morreu de emoção, porque a ex-mulher lá liga, ele era apaixonado por ela, ele morreu de amor. Na minha polianice, ele morreu de amor. E também a violência dele não era uma violência natural. Ele não era violento por ser, ele ficava violento pela injustiça mesmo. Então, quase como uma violência não consentida, obviamente, mas até que se explica, né? Porque tem cenas que, puxa vida, como é que tu vai fazer aquilo com aquele menino, né? Enfim, é isso. Mas eu achei o filme lindo. Obrigada a todos. Pegando o gancho da Nádia aí, sobre a realidade do personagem principal se alterando, obviamente, depois que ele sai da prisão, e o que o Ari falou da emoção de estar jogando futebol. A primeira cena que ele chora é logo depois dele sair da prisão e sentar numa mesa de jantar. Eu me identifiquei um pouco com aquilo e acho que quase todo, se não todo mundo, quase todo mundo já passou. Quando você é extraído ou extraída da sua realidade e passa a viver uma situação diferenciada que não é muito agradável, e de repente você volta para o conforto, você volta para a proteção, você volta para aquele local onde você. Aquilo ali para ele era uma coisa que não existia há anos, há décadas quase. Então, quando ele senta ali e começa, não, o que está de errado? Não, não tem nada de errado. Ele está. Aquilo ali é um vagalhão de emoção carregado um alívio. Ele está chorando de alívio por finalmente ele está de volta a uma vida normal depois de tudo que ele passou, obviamente na prisão. Não é mostrado, mas a gente imagina, né? Marcos, seu relatório. Fala ali. É família e acolhimento, né? Sim, sim. Márcia, seu relatório agora, por favor. A Márcia agora. Olha, realmente, esse filme me. Eu não sei nem que palavra que eu digo assim. Eu não piscava nem o olho assim. No início, é uma quantidade muito grande de informações, né, para a gente se situar. Primeiro, quando eu entrei, não, já tinha começado o filme, mas era o iniciozinho, ele estava no ônibus. Eu acho que aquele é o começo ainda. Acredito que nada importante aconteceu antes disso. E eu não tinha assistido o filme antes. Então, o que me chamou a atenção foi a riqueza, logo do começo, de detalhes. O roteiro, para mim, é maravilhoso. Para mim, esse roteiro é nota 10. A quantidade de detalhes e coisas que estava mostrando ali, e quantas vezes esse roteiro virou e mostrou outra coisa, e outra, de uma forma bem clara, objetiva e que tinha motivo para acontecer e que a gente nem imaginava que podia seguir naquela direção. Então, é até difícil resumir todas as coisas que a cada instante, pode falar também
como é? Edição. Essa edição eu fiquei impressionada, porque como ele tinha muita virada, e a edição estava acompanhando de forma muito coerente tudo isso. E o que mostrava essa questão, o núcleo de tudo isso? Era o tema da justiça. Por isso que eu lembrei, assim, uma analogia, né, com a anatomia de uma queda, onde mostra aonde está, e até aquele outro também que a gente viu, aquele outro japonês, agora eu esqueci o nome, aonde está a justiça. Nessa anatomia de uma queda, era a questão de encontrar as provas, se era ele ou se era a esposa, se era a esposa que matou ou se era ele que se suicidou. E a justiça não encontrou nem de um lado nem do outro nenhuma prova. E ali, na anatomia de uma queda, é que somos nós que temos que encontrar, foi o que foi dito ao garoto, você é que tem que saber o que é que você acha que deve ser. Aqui já era uma outra situação, aqui é uma injustiça social que já começa na infância e na adolescência, porque aquelas pessoas que não têm pai e mãe, ou que foram abandonados, principalmente da classe mais desfavorecida, elas são jogadas num ambiente que ele foi jogado, que não supre as necessidades, não tem ali, em relação ao Brasil, acho que ali até tinha trabalhos que ele aprendeu a fazer, tinha condições materiais dele aprender a escrever, a ler, a ter um emprego, porém não tinha afetividade. Que tipo de afetividade esse rapaz recebeu se não conhecia a mãe, quer dizer, conviveu com a mãe até uma determinada idade, e ficou daquele ambiente que não tinha. Apesar que, quando ele lembrou do jogo de futebol, ele foi uma lembrança boa, né? Saindo dali para a vida, se a pessoa cometeu um crime, está execrado, porque a sociedade, eu não estou dizendo que seja lá, não, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, o que mostra é essa situação de exclusão. Você não tem chance. Por mais que você faça, não adianta. Essa é uma questão. A outra questão é que ele já tinha usado drogas. E o comportamento, o problema cerebral de pessoas que já usaram drogas, isso atinge. Aquela coisa que ele não conseguia se controlar, também estava relacionado com esse uso de drogas que ele fez. Eu não estou dizendo que ele é culpado, não. Eu estou dizendo que uma pessoa que usa drogas também tem essa dificuldade. E que depois desse acolhimento que ele recebeu da sociedade, ele passou a perceber ali que ou ele mudava ou ele ia acabar morrendo. Porque o preso, pelo apoio que vocês já contaram aí, ele passou a refazer a vida dele. Porém, aquilo era tão... Ele tinha vivido... Essa altura, eu não sei o personagem original, mas ali aquele ator dá a impressão que ele estava fazendo o personagem, dá a impressão que ele devia ter uns 60, 65 anos, mais ou menos. Então, ele viver esse estresse esse tempo todinho, aquilo fez o quê? Atingiu o aparelho circulatório. Então, ele via, ou ele se recuperava, ou ele ia morrer ou ser preso, alguma coisa assim. Então, resumindo agora, que eu quero concluir, tá questionando essa falta de sensibilidade da sociedade, agora, a frase principal eu não anotei aqui, porque eu estava vendo o filme, não dava tempo de anotar. Era uma moça que disse assim: olhe, o que você está sentindo uma dor, eu não sei se a palavra que ela disse foi isso, muito grande, porque você está sendo excluído.
Eu não sei se ela falou com esses termos. Porém, não pense que nós não sentimos, não. Todos nós sentimos essa dor. É como se ela dissesse assim: todo mundo sente essa dor, mas a gente joga em cima de você. Joga em cima dos que mataram, dos marginais. Essa dor é humana, mas a gente joga em cima de você. Isso aí, para mim, foi a frase principal do filme. Amei o filme do começo até o fim, não achei triste. Achei de uma pessoa que luta, que luta, que luta, que luta. E que conseguiu mudar, que conseguiu ser feliz. E morreu de felicidade. Para mim foi ótimo. Obrigada. Pessoal, eu queria ver se a TM falava alguma coisa por conhecer um pouco, né? Um pouco não, bastante a sociedade japonesa. TM, você está por aí? Podia contar alguma coisa? Fala do tempo que você frequentou Yakuza, pode contar à vontade. Vamos lá. Gente, eu tô no hospital. Eu vou fazer uma cirurgia na terça-feira e tô internada. Eu tô falando aqui do corredor. Mas eu tô bem, tá? Tá tudo certo. É, adorei o filme. Aliás, eu já tava querendo assistir o filme porque eu assisti Dias Perfeitos. E o Wim Wenders falou que escolheu um ator justamente por causa desse filme. Entendeu? Ele gostou tanto desse ator nesse filme que ele convidou para fazer Dias Perfeitos. Ele fala muito sobre o estigma das pessoas que fazem coisas erradas, né? No caso, eu estou presidiário, mas o estigma do errado é muito presente lá, porque como é uma sociedade muito certinha, sabe, todo mundo é certinho, então cai nesse lugar aí do se tem o certinho, tem os que não são certos, tem os errados. E aí todo o preconceito, toda essa coisa aí em cima disso, que é muito é evidente no mundo inteiro, né? Uma coisa universal, mas é muito evidente na cultura japonesa, e ficou bem claro isso lá. É, vamos ver o que ficou bem claro nessa parte. Ele, agora filosofando, né? Você viu que a luta dele, né? Ele lutou muito para se reintegrar. E ele, o que que ele fez? Ele listou todas as habilidades que ele tinha, né? Ele sabia costurar, ele sabia marcenaria. Você viu que ele foi ali tentando? Não conseguiu, mas ele foi buscar. E a história de querer dirigir é porque na lembrança dele era uma habilidade que ele tinha, né? Então primeiro ele foi passando as coisas que ele reconhecia, só que 13 anos depois, quando ele tenta entregar isso para o mundo já mudou, porque aquela questão do carro é porque ele com certeza sabia dirigir o carro manual e agora os carros são todos automáticos, não sei, alguma coisa pegava ali no negócio do carro, né? Mas é, é, não, o mundo mudou, a Yakuza mudou. Aquela parte da Yakuza também é muito legal. Eu achei que ele ia voltar pra Yakuza. Por que que ele não voltou pra Yakuza? Porque mudou também, né? Essa coisa já. Então, assim, às vezes a gente fica preso a algumas habilidades e fala, não, eu tenho isso, só que não foram atualizadas. E aí elas não funcionam mais. Não é que não serve, é que não está funcionando porque não está atualizado. Ele mostra muita luta dele, todas aquelas habilidades que ele estava ali contando, mas elas não estavam atualizadas e não tinham aquele valor da sociedade, né? Para entrega. É, e que para mim foi legal. Tem uma cena bonita que é a do banho, a do banho. Eles não estão tomando banho, aquele banho coletivo. Coletivo não, banho. é, Como é que fala? Não é coletivo, aqueles ofurô que são assim. E aí um esfrega as costas do outro. E é um sinal de respeito, que geralmente a pessoa com. Ela faz isso para a pessoa mais importante. Então, a pessoa que, por exemplo, um soldado vai lavar as costas de um coronel. Ali, no caso, aquele jovem se colocou nessa posição de aprendiz, né, e respeitando o outro como superior a ele e lava as costas dele. Eu acredito que também é um simbólico e foi uma coisa importante, né? E o que que eu vi também, que naquele momento, ele estava tão frustrado, mas naquele momento que ele batia, que ele usava violência,
eu acho que dava nele aquela voltava, ele se sentiu poderoso, ele voltava a sentir aquela coisa, né? Então era como uma droga mesmo que a Marcia falou, né? Essa violência, e não era só a violência, era fazer a justiça e se sentir assim que realizou. E aí isso dava para ele esse gosto de poder, que de alguma forma recompensava todas as frustrações que ele vinha sentindo, né? E eu queria muito, se eu fosse roteirista, eu ia fazer com que trabalhando no orfanato, que ia ser um final legal, se fosse deles. Eu não entendi o Eu não final. entendi tua frase. Fala aí a última frase. Ah, porque acabou a bateria. Que ele trabalhasse no orfanato. Ah, Deu para ouvir? sim. Eu gostaria. Você terminou, Tieme? Eu gostaria só de complementar isso no que Tieme está comentando do final, porque eu não esperava que ele ia morrer. Eu poderia esperar duas coisas, como você, como Ari falou. Será que vai ser o final feliz ou não? Não está parecendo final feliz, realmente não estava, não. Eu também não estava esperando o final feliz. Eu estava feliz assim, dele ter um emprego melhor, nesse sentido, né? O feliz era esse. Mas não sabia se ele ia conseguir isso. Eu não esperava que ele morresse, de jeito nenhum. Nem pensei nessa possibilidade. Ou que morresse numa luta, numa guerra, ou da doença dele, ou da luta que eu digo, aquela briga que ele tinha. Eu não esperava a morte dele em nenhuma situação. Quando eu vi que ele estava, que apareceu a morte, me deu uma, me veio essa questão que poderia ser a morte dele, ter conseguido o que ele queria, no sentido de ter os amigos e de ter um trabalho. E que ele queria subir financeiramente e aquilo ia ser para o futuro. Mas se não foi, até ali ele estava empregado, quer dizer, ele conseguiu o que queria, na minha opinião. Mas me veio que a morte era uma metáfora de ele ter mudado, porque houve uma mudança fundamental dentro dele. Então, seria como ele está, como é que eu posso dizer? É possível essa mudança no ser humano, em nós, porque todos nós, em qualquer situação, pode acontecer um assassinato, pode acontecer não sei o quê, ninguém aqui é anjinho. Cada pessoa, dependendo da situação, pode acontecer qualquer coisa. E ali, no caso dele, e que foi difícil ele se recuperar pelo tempo de adolescente, como foi falado aqui, que ele ficou preso, por ele ter tido muita apoio na prisão, ele disse, aqui fora é muito ruim, lá todo mundo me aceitava, aqui ninguém me aceita. Quer dizer, ele era aceito ali, então a ideia é que quando ele voltasse, ele ia voltar a ser delinquente, e ele não foi. Então, para mim, essa metáfora ele passou desse patamar de delinquente na infância e na vida adulta e passou para um outro patamar. Essa foi a metáfora que eu achei. O Márcia, só para colocar uma coisa, isso tem a ver com o que a Rosita perguntou logo no início, o céu aberto, o céu, é como se fosse uma redenção. Sim, a Ele se redenção. redimiu. Uma redenção, então as portas do céu se abriram para ele, né? As portas do céu se abriram para ele porque ele atingiu, tipo assim, né? Chegou no ponto máximo que ele poderia. Aliás, a cena de provocação é fantástica daqueles dois garotos e das meninas que cuidam dos idosos, falando o diabo. Falando o É, diabo, você fala, ele vai pegar essa tesoura e vai cortar o dedo vai desse. cortar, parece a tesoura e o menino está fazendo Pareceu mesmo. assim para cortar o dedo. Aquela cena, ela jogou a isca, né? Ela fez muito bem feita a cena para a gente imaginar que ele iria cortar o dedo. Mas qualquer pessoa, e ele viu, né, o garoto sendo agredido e tal, e depois ele recebe as flores do garoto, né?
Então, se ele sobreviveu psicologicamente àquela provocação, está provado que o céu, que a Rosita falou, se abriu para ele, o céu está aberto, né? Porque normalmente no meio daquela conversa ele já pulava no pescoço daqueles caras e porque agora você pensa, são aqueles caras que cuidam dos idosos. Agora, eu queria aproveitar o gancho da Tieme, inclusive desejar uma boa cirurgia para ela, né? E também tem um outro aspecto da honra que ela mencionou, é que ele fazia questão de não se beneficiar do pagamento, do recebimento do dinheiro da assistência social. Para ele era importante, era uma coisa de honra conseguir um trabalho em que ele pudesse se manter. Quer dizer, imagina se isso aqui no Brasil, né, é uma coisa que a gente pode entender ou imaginar que aconteça, né? Não, aqui, você tem razão, Rosita. Eu falei da honra, né? E agora você está recuperando, é uma questão de autoestima. A autoestima dele que ele queria recuperar e a honra, né? Exatamente isso em todos os momentos, mas estava difícil. Estava difícil recuperar a autoestima, mas ele consegue recuperar a autoestima e a honra dele e morre em paz. Ele morreu em paz, com as flores deitado em casa, no meio de uma tempestade. Quando tem uma tempestade no final de um filme, pessoal, já é um ícone que você fala, bom, algo vai acontecer, geralmente não é muito bom, porque é uma grande tempestade e no finalzinho do filme, né? Mas nesse caso foi uma tempestade, enfim, ele morreu, tá certo, mas o céu se abriu para ele. Então ela brinca, a diretora, com várias dessas coisas, com pistas falsas, né, Nádia? Pista falsa, ela prepara, ela joga com o nosso psicológico para achar que vai acontecer uma coisa, que vai acontecer outra, né? Mesmo as discussões que ele tem com o cara do mercado, você fala, nunca mais eles vão se ver. Eles se falam, né? Com o garoto que sai correndo com a câmera, né? Ele fala, não tem mais jeito, o garoto não vai se aproximar dele, se aproxima. Aliás, o garoto aprendeu muito com ele. Com ele, com certeza. Ele foi um pai para o garoto, praticamente. O garoto aprendeu muito com ele, né? Porque é o garoto que mais se emociona, né? No final. Mas todos aprenderam com ele, porque, bem ou mal, é uma vida, digamos, como eu direi, autêntica. O cara viveu a vida autêntica deles. Não dá para julgar. Não vamos julgar, né? Não dá para julgar. Cada um tem a sua trajetória e as suas circunstâncias, né? Mas é isso que foi falado aqui, é uma grande tentativa de recuperar a autoestima e a honra numa sociedade em que isso é valorizada. Porque aqui tanto faz. Bom, aqui não vamos nem falar, né? É melhor nem falar. Eu ia Aqui nós perguntar para a estamos... Tieme se tempestade tem algum outro significado diferente no Japão. A tempestade em si. Não sei, Tieme, está aí ou está no corredor? Não sei. Mas, enfim. Mas algum fato importante vai acontecer numa tempestade. Mas fala, Tieme, tempestade tem outro significado no Japão ou não? Não que eu saiba. Ah, tá. Agora, para mim, céu aberto tem a ver com liberdade, porque ele estava preso. E aí, sob céu aberto. Aí, tipo, é mostrar a vida dele fora da prisão. Foi a leitura que eu fiz do filme, entendeu? Sob céu aberto. Porque antes estava confinado e agora está sob céu aberto. Foi essa a leitura que eu fiz. Eu queria só perguntar, em relação a essa questão que você, Ari, falou do céu e de tudo isso. Teve uma parte, agora perto do fim, que apareceu um quadro, quadro parado mesmo, uma pintura, como fosse uma lua, tudo azul.
Apareceu aquela Tudo pintura e passou. Não sei se vocês lembram disso. é. Aí eu não entendi porque apareceu aqui, o que aquele estava significando. Talvez fosse o céu aberto, fosse outra forma desse céu aberto que vocês estão falando aí. Era um quadro azul, assim, uma onda, Isso. e um círculo como fosse uma lua azul. O quadro era todo azul, em várias tonalidades. O quadro que eu digo, assim, não tinha moldura, não. Era como fosse uma foto, uma pintura. Devia ser aquele céu aberto mesmo. A Florécia que não falou nada, agora vai dar o parecer aí do quadro com o sol. O parecer. Não, tem muita gente que não falou, ainda tem. A Norma está com a mão, tá com a mão levantada, a Norma. Olá, pessoal, boa noite, prazer aqui, é a primeira vez que eu entro, estou ensaiando faz tempo, viu, Ari? Hoje deu. Mas é um filme tenso, muito tenso, para mim foi. O ator é fantástico, já assisti outro filme dele, né? E ontem, aliás, também, né? Mas é mais suave, mas também tem um percurso assim, te deixa irrequieta, né, o tempo todo na expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Neste também tem essa questão, alguma coisa assim vai acontecer que vai entornar o caldo, vai acontecer. E estas coisas acontecem, eu vejo, no conflito que ele cria com algumas pessoas. Mas o mais incrível é que dá uma paz quando retorna a comunicação. Ou seja, há uma agressividade de alguma das partes, ele se irrequieta demais, não é? Levantando a voz ou tentando agir de alguma maneira inadequada para a sociedade, mas sempre há um pedido de desculpa de um dos lados e volta a calmaria. Achei linda essa parte, né? Achei linda, porque é um retorno, é uma briga e uma reconciliação o tempo todo. Achei muito bonito. Isso dá uma paz. É o que dá um pouco de paz nesse filme, pelo menos ao meu ver. É só isso, mas muito bom. Eu ia, quando a gente. Oi, Florésia. Fala, Florésia. Está cortando. Florésia, está cortando. Vocês. Tá ruim para eu falar. Tá cortando vocês para mim também. Não sei se Tira eu a vou tua, conseguir. tira a tua, tira a tua imagem. Tira a tua imagem. Desliga o vídeo, às vezes ajuda o outro. Pronto, melhorou? Fala, fala. Sim, tá melhor. Não, o que me também chamou a atenção, porque aquela prisão, pelo menos 13 anos de prisão que ele ficou, foi um filme, ele estava tentando proteger a mulher, né? Ele não era um crime, ele não assassinou, por mais que ele fosse um criminoso, ali foi um crime de autodefesa, como se ele já tivesse, né, saído da vida do crime. Essa é a impressão que deu, né? E essa coisa da. Por isso eu acho que me machucava tanto essa coisa da injustiça, né? Dele não conseguir ver uma injustiça, né? Ele ficou 13 anos na prisão, né? E pela história parece que foi injusto, né? O julgamento dele. E aí, realmente, disparar esse negócio nele, mais que justo, né? Não sei se era pela infância, eu acho que é pela vida inteira, né? Que ele sofreu essa e aí também outra coisa que me parece que também não era só a questão dele ser ex-presidiário, era porque ele era velho, né? Ele era velho, ele não dominava, né? Mas não tinha algumas coisas que, como dirigir, ele não estava mais com a habilidade de dirigir. E tem a questão da idade também, né? Que ele sofria aí. Não sei, essa é a impressão que eu tive. Mas era isso, eu acho que todo mundo já falou. Não sei se falta Estela ainda, né? Vamos lá, Estela. Vamos ver. Eu gostei do filme. Eu acho que o céu aberto é a liberdade, concordo com a Tieme.
Eu acho que realmente, porque quando ele foi lá para Yakuza, né, a mulher falou assim, não caia de novo, você tem a chance de poder viver no céu aberto, né? Ela fala isso. E a ideia me parece que é bem essa, né, de poder viver em liberdade. Por isso que o céu aparece tantas vezes, né? Agora, eu, durante o filme inteirinho, achei que ele ia morrer. Eu tinha certeza, porque não podia ter um happy end, não dava, alguma coisa tinha que acontecer. Estava levando. Agora, realmente é um filme tenso. Tem horas. Eu sei que de gente que saiu num momento estava muito tenso, mas depois ele dá uma amenizada. Mas é muito bom, muito bom, gostei. E também acho que ele ficou muito bravo porque realmente ele foi injustiçado, né? A própria mulher disse que foi defesa, né? Autodefesa. Então, era justificada também essa raiva dele, né? Essa agressividade. É isso. Beleza, beleza. Eu gostaria de Elizabeth, falar também. fala. É o seguinte, eu gostei muito do filme e me lembrou muito, até eu tenho muitos amigos da M6, né? E também fiz um curso no Japão, que eu fiquei 48 dias lá, e deu bem para perceber a cultura deles, como é que é uma rigidez com quem infringiu a lei. Eles são realmente, assim, eles são mesmo alijados de tudo, inclusive a família sofre quando alguém, pelo menos foi o que eu senti quando eu estava lá, e também era um grupo assim de pessoas de vários países, mas a gente fez esse curso lá no Japão, e era muito assim, eles deram uma aula para a gente, uns 15 dias, de, assim, da gente, para nós entendermos como era a cultura e como seria, como a gente se safaria no caso de ter algum terremoto, alguma coisa assim, as questões de segurança. E eu achei assim tão interessante, porque para mim foi uma experiência assim, eu tinha 40 anos e eu fui sozinha, já casada com 3 filhos, larguei todo mundo e fiquei 48 dias e foi um aprendizado, foi um curso maravilhoso que eu fiz. Assim, eu já trabalhava com planejamento urbano e foi um curso de planejamento e renovação urbana, foi muito bom. E foi muito bom ter vivido lá, que eu aprendi muito, e essa questão de que realmente eles são alijados da sociedade se cometem alguma infração. Mas no caso dele, eu entendi que toda a vida assim, que ele sofreu, eu nem achei tão longo o filme, eu gostei demais. E tudo que ele sofreu, eu acho que ele apresenta toda aquela raiva e toda aquela agressividade, porque ele foi injustiçado nesse último no julgamento, né? Porque a própria esposa dele, ele acabou se comprometendo mais e foi uma coisa muito incrível. E o fim, que eu estava até achando que talvez fosse um final feliz, porque ele tinha encontrado o endereço da esposa e a menina, a filha dela, e estava tão feliz, né, que encontrar. Eu achei assim fantástico o filme, gostei demais e gostei de ter revisto essa questão da cultura, né, dos comportamentos. Aquele lugar do banho foi uma coisa assim, daquele lugar que toma banho, não é um banho coletivo, mas isso existe em alguns hotéis de lá, que eu fui, uma vez a gente foi bem no norte do Japão, era muito frio, em Morioka, e tinha um hotel maravilhoso que nos deixaram lá, porque nós fomos fazer esse curso, mas também eles nos levavam para ver os projetos implantados nas outras cidades. Então, nós fomos para Morioka e nesse lugar era maravilhoso o hotel, tinha esse banho, sabe? Era tão gostoso, é tão natural, fica todo mundo ali tomando banho, conversando, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa e eu acho que essa cultura japonesa é muito interessante, eu gosto demais, não sei, eu me identifico muito. Gostei, enfim, foi muito bom ter visto esse filme. Eu não conhecia esse ator, eu achei ele fantástico, foi tudo bom demais. E eu vou ver esse outro filme aí que vocês falaram, que é esse outro Dias Perfeitos. Quero ver com esse ator. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Então,
Ó, eu vou falar para vocês também, assistam, se puderem, esse filme que eu falei para vocês, antigo, do Buñuel, Sim. Los Olvidados, né? Que é Hum. sobre os garotos na Cidade do México em 50. Tem muito a ver com isso. Inclusive, tem um garoto abandonado também pelo pai logo no início, que é um índiozinho, assim, ojitos, ojitos pequenos, sei lá, uma coisa assim. É um garoto, são todos garotos, né? Mas o filme é muito forte, é muito seco, duro também. Mas é outra realidade, mas tem tudo a ver também, né? Com esse abandono, com essa falta de. Enfim, eu não vou falar porque vocês vão ver o filme, mas não tem, no filme não apresenta uma saída. Também não acha que eles são inocentes. Ali não tem ninguém inocente, nem o velhinho cego, nem o. Todo mundo ali é meio complicado, que a miséria faz todo mundo ficar numa situação, às vezes, complicada. Mas eu queria falar que eu achei curioso que o chefe da Yakuza nesse filme, ele mesmo tá fudido, ele perdeu uma perna. Quer dizer, o cara é o chefão, tem tudo ali e tal, mas é como se ele falasse assim: ó, Yakuza vai te tirar uma parte de você. E tirou a liberdade dele. Mas não foi por causa disso. Ele já tinha outros crimes, né? Antes. Mas. Ari, Ah, onde que está passando? Onde é que você consegue ver os Los Olvidados? olha, foi o professor Terron que botou para a gente lá no grupo do cinema do Trabalho 60 Mais, né? Ok, Eu não sei, eu acho que foi do YouTube, do YouTube. ok, Se você não conseguir, Stella, eu tenho o link que ele mandou. Eu não sei até quando esse link fica aberto, porque os caras fecham. Mas se você não conseguiu Los Olvidados, me avisa que eu tenho o link que ele mandou. A gente assistiu quinta-feira. Quer dizer, antes de quinta-feira, a gente debateu na quinta-feira, né? Mas eu acho que tem, viu? Tem no YouTube. ok. É que eles Você, descolam uns lugares diferentes no YouTube. Arthur, Ari, você poderia colocar agora no chat o link? Tá fácil para você colocar ou você não tem Não, muitos? no chat não, mas eu coloco no Ah, no WhatsApp. WhatsApp. Pronto, no WhatsApp, ótimo. Aí vocês tentam assistir. Não sei se está aberto ainda, né? É, se tiver, Vocês tudo bem. tentam assistir que é muito duro também, mas também tem um lado poético, mas muito pouco. É muito duro dos jovens ali na periferia da cidade do México em 1950, né? Bom, eu vou deixar o link, espero que esteja aberto. Agora, mais alguém quer comentar? Nádia? Ah, a Florésia quer comentar alguma coisa agora? Tá entrando? Não. Não, eu já falei, Ari. Ah, já Eu falou. só teve mais uma coisa que também me chamou a atenção quando ele entrou aqueles meninos estavam jogando videogame, né? Ele entrou e como eles foram bem respeitosos com ele, né? Os meninos foram bem, né? Sim, senhor. Se não fosse aquele malandro lá, o mais velho, né? Que estava na. Eles Mas, tinham essa atitude de respeito. mas o outro folgou com ele e depois percebeu que fugiu, né? É, porque eu acho que você morar no Japão e falar que você vai enfrentar um cara que é ex-yakuza é a mesma coisa aqui que você, né, enfrentar um cara que é um cara PCC, o é, PCC. um cara que fala, olha, pessoal, eu tenho meus contatos ali dentro até hoje. Você não vai se meter a besta, né? Ninguém vai se meter a besta, né? Mas o cara se meteu a besta antes, depois não. Agora, é interessante como desde o início, aliás, dentro da prisão, ele levanta a voz. Mesmo dentro da prisão, que ele está indo embora, ele levanta a voz com o cara lá. Eu não me lembro qual foi o motivo, eu não lembro qual foi o motivo, mas ele levantou a voz com o próprio guarda e falou:
você não vai poder fazer nada. Eu estou indo embora, tipo assim. Mas ele, né? Ele era meio invocado mesmo, né? O guarda Ah, perguntou se ele se arrependia. E isso. ele reagiu. E aí ele fala que não, que ele acha que foi injustiça, e foi mesmo. Provavelmente o histórico dele pesou. Como ele já tinha sido condenado tantas vezes, preso tantas vezes, o histórico dele, e o advogado foi sacana, né? Fez ele declarar que ele deu 27 facadas, 11 facadas, não me lembro agora. Falou, você não sabia que o cara podia morrer? Ele falou, eu sabia que o cara podia morrer. Aí acabou, né? Aí, e com o histórico dele, complicou. Mas se ele tivesse um bom advogado, ele não ficaria, né? Isso é uma outra história, né? Se ele tivesse um bom advogado, provavelmente não teve. Aí não teria filme. É porque É, esse filme, com certeza, ele quer defender, não, mas fazer a sociedade japonesa e mundial olhar com outros olhos alguém que quer se redimir de verdade, né? e tem uma frase também que ele fala para o cara, né? Ele diz: você quer ficar ajudando essas vidas estúpidas, ricas, né? Pacíficas, estúpidas e pacíficas, né? Quer dizer, o cara, depois o cara vai ajudar ele, e tudo, mas ele faz também dá uma espizinhada no cara, né? Porque ele que estava ali precisando de ajuda e era visto com todo esse preconceito, acusado injustamente, né? É bem barra, mas é isso, né? A gente, e aí a gente se inclui, porque a gente acaba condenando a pessoa antes, né? Sem nem só pela história, pelo passado, pela aparência, seja lá o que for, né? Não, não vai realmente, não faz o. Ou Essa nada. cria. É. Não, Nádia quer falar. Eu lembrei de. Desculpa, Florésia, te Não, cortei. pode falar. Eu lembrei quando ele estava lavando a cabeça, dando uma espécie de sendo gravado pelo menino, que ela fala por que ele continuava, né? E aí ele disse assim, porque gostavam de mim, de alguma forma gostavam de mim. E quem não gosta de ser bem-quisto, Era né? na Uma coisa prisão, isso era na prisão. É, Quem está querendo falar é Norma. Já faz tempo que não, ela está com a mão aí. A Ah, norma. eu esqueci. Olha, na verdade, eu esqueci de baixar a mão, tá? Ah, Mas, tá. pegando o gancho com a Estelinha aqui, ela disse o tempo todo eu sabia que ele ia morrer e tal. Eu achei frustrante o fim, porque morre e acaba tudo, né? Mas é Achei meio que finalização, porque é complexo mesmo, uma situação muito complexa. Como é que vai acabar? Como é que vai acabar? Vai acabar tudo bem, ele legal naquele serviço e vai ser convidado para trabalhar lá na creche, porque ele se identifica tanto e tem esse lado dele humanitário e pelo bem, não é? Pela justiça, mas de repente morre assim, também dá um corte, né? Finalizar esses filmes é muito complexo, né, Estela? Né, pessoal? Mas, na Para verdade, mim, na para verdade, mim, parece que foi uma emoção a mais para que o garoto escrevesse um livro da história dele, que deve ter escrito, e que virasse filme. Também. é, O é garoto isso não aí, ficou Ari. aceita, feliz, né? né? Não E pode. morreu Hã? feliz, né? Isso, né? Como já Dá, falaram. dá uma paz. Depois de toda essa tensão, dá uma paz. Vamos ficar bom. Mas Isso que a ele morte falou dele, Hein? a morte dele foi muito poética, porque ele foi. morreu com dores, né? Que aquele rapaz, que ele também se emocionou quando o rapaz foi dar que todo mundo está fazendo troça dele, porque ele tinha sua deficiência, e ele mostrou que mesmo deficiente ele tem coração, né? E ele ficou super emocionado quando As ele recebeu. flores, né, que É. ele recebeu. Muito lindo. Tem muita humanidade nesse filme também, né? O É. próprio o cara lá do supermercado, do mercadinho lá,
que vai oferecer dinheiro para ele fazer as aulas de direção, quer dizer, se conheceram ali, de repente. Então, tem umas coisas assim incríveis no filme, né? Mostrando o lado humano, né? Muito humano também. Muito E bonito. mostra também injustiça, né? Uma injustiça, ou seja, de alguém que luta pela verdade, pelo humanismo, pelo ser correto, como é castigado, porque a reação dele, não é? É Mas o complicado. pessoal que investiu nele acabou sendo recompensado, entre aspas, né? Porque ele realmente estava se redimindo. Pena que ele É, sofreu separação. é, Eu gostaria de completar uma coisa que Norma estava falando, que depois de tanta tentativa e tal, que ele ia melhorar e que aí ia conseguir aprender a dirigir e tal, e morreu. Aí como é? O que me veio é como a gente, na nossa sociedade, a gente não tem essa, essa noção, apesar que teve uma pandemia ainda aí, mas isso é uma coisa que acontece e vai acontecer em todo. A gente não lida com essa história de que pode morrer. Qualquer pessoa no seu dia a dia, casado, solteiro, professor, qualquer profissão, que gostaria de elevar em alguma coisa financeiramente, morre qualquer. Não vê o neto nascer, eu queria ver meu neto, não viu. Queria construir aquela casa, não construiu. A gente não lida com esse nível de realidade. E depois dessa pandemia, que a gente viu aquele monte de caixão, já é o momento da gente ir passo a passo, entrando em contato com essa realidade da morte. Foi isso que eu percebi. E que o filme mostrou também. É isso aí. É. Aliás, eu queria também dizer uma coisa. A TM falou que o pessoal pega pesado no Japão, mas vocês veem que os comentários, né, que alguém botou aí de novo, daquele pessoal na casa de repouso, é qualquer lugar, assim, não tem nada de respeito, não tem nada daquela imagem que a gente faz no Japão, da educação, né? Os caras estão falando tanta merda como qualquer lugar do mundo até aqui, né? Então, são seres humanos, né? é. São seres É, humanos. seres humanos são imperfeitos em qualquer cultura, né? São imperfeitos. Agora, Pessoal, a reação, né, dele perante todas essas críticas e essas gozações daquela pessoa que tem uma deficiência e de tudo, a reação dele foi tão, ou seja, será que tão realista assim? Porque falaram para ele, olha, não entra em conflito. Então, a reação dele foi tipo concordar com o que eles estavam fazendo, ou seja, será que essa é a nossa realidade? Será que é isso que é aceito pela sociedade? Você vê uma coisa errada e fala, tudo bem. Né? Ele mostra isso, que a sociedade é falsa. A hipocrisia, né? A hipocrisia. Que você, para você estar bem Hipocrisia dentro social. dela, para você estar bem dentro dela, você tem que ser hipócrita, como você diz, Márcia. Não é? Eu acho que aquela cena foi simplesmente o controle dele. Quer dizer, a saída dele foi dar risada, não que ele concordasse. Mas ou ele Sim, ele não ia para concordou, cima do mas ele, garoto, ou ele, né? não, ele não concordava com isso, tanto assim que a tesoura foi focada, né? A câmera foi para a tesoura e você falou, pô, o cara vai pegar e vai cortar o dedo dele no mínimo, né? Para ele ver o que significa, né? Isso, né? Para ele sentir. Mas aí ele se comportou como tinha sido sugerido a ele, orientado a ele, olha, né? Você tem um comportamento tal para você estar dentro da sociedade. Então Respira. parece que é assim, né? Uma crítica também forte Ma- nesse ma- momento. Mas, Norma, cada um de nós, né, faz um pouco o que ele faz, para a gente estar dentro da sociedade. Senão,
por dia a gente matava uns 3 aqui em São Paulo, matava uns 3 por dia aqui, né? Então, se a gente não se controla, né? Agora, a gente sofre por dentro. Não é só questão de hipocrisia. A questão é não transformar isso numa dor interna que vai te causar uma doença, né? Esse é o problema. Porque você não vai matar 3 por dia, tá certo? Mas então, como que você vai internalizar essa frustração, né? E que Todos bom nós. seria que fôssemos mais sinceros, né? Bom, mas aí quando a Terra tinha uns 5.000 habitantes, ainda vai lá, mas com 8 bilhões agora, imagina se cada um fizer o que. A coisa fica complicada, né? Ainda mais É, exatamente por viver em cidades, isso mostra também que quando você vivia no campo, em fazendas, pequenas cidades. Agora, se você quer viver numa cidade com 1 milhão, com 5 milhões, com 10 milhões, ou com 20 milhões, como já tem hoje, se cada um fizer o que dá na cabeça, não vai não, durar. Maria, eu não digo fazer o que dá na cabeça, eu fazer as pessoas não serem, então, como Tieme botou aí, né? É como o exemplo da China, né? Uma hierarquia tremenda. Eu passei 40 dias lá e no momento em que a curadora que nos convidou para ir lá e tal, viajou, ninguém nos ouvia. Podia falar que porque a gente tinha que falar para ela e ela para o outro líder. Então, por isso, então, os bilhões, eles se tornam milhões, porque a liderança é de grupos, e esse grupo vai agir de acordo com esta liderança. Então, não é o líder e o grupo, é só o líder, o resto apagado. Nossa, Isso. Floresi, eu não entendi a tua solução. Qual é a tua solução? Eu não entendi. não, eu estou dizendo, porque ali também ele assiste, ele se torna e ele responde hipócrita igual a eles, né? Ele não era, né? Então ali foi o que ele conseguiu fazer para sobreviver ali dentro também, né? Senão ele ia perder o É, emprego, ele ia. é. Foi a orientação que ele teve, né? O que ela está dizendo é que tem momento. Do rapaz do supermercado, né? Foi ele que falou tudo. É. Bem, É. pessoal, eu acho que pela hora, né? Já Tá estamos bom. 9h15, Eu tenho que sair já, gente, também. temos que. Hoje eu que tenho que jantar. Hoje não é o Ricardo que está com fome, que sai para Ricardo jantar. chegou agora, ele foi para essa reunião, de lá foi jantar, então eu que fiquei e não jantei. Bom, Mas Adorei revê-los, viu? Tava com saudade de vocês. Muito E nós obrigada. também, Nádia. Ótimo rever você, viu? Igualmente. Nádia, você está Fala, onde, meu. Nádia? Você está numa praia, porque pelo visto você. Eu tô na Bahia, eu vim morar no sul da Bahia. toda bronzeada. É por isso que eu tô aqui desse jeito. Você vive na praia? Em que cidade você está agora? Eu tô pertinho de Porto Seguro, chama Coroa Vermelha. É muito E o que bom. você Tem está uma fazendo aldeia, aí? E o que tem uma você aldeia faz aí? Pataxó. Eu fiz um curso de. Eu trabalho online, né? Posso trabalhar onde quiser. Mas fiz para pagar boleto. E para não pagar boleto, pagar alma, eu fiz um curso de terapia comunitária integrativa. Então, eu faço rodas de terapia na aldeia, num espaço que tem lá, uma oca, que é maravilhoso. Eu estou adorando, é meu propósito. Nossa, eu conheci uma moça de Brasília que faz esse negócio de terapia comunitária. Ah, é? É. É muito legal, a terapia é maravilhosa. É lindo, lindo mesmo. Ah, Pataxó. Pataxó. Eu sou Nádia Pataxó Isso agora. é uma reinvenção. 60 anos pede isso, né? Reinvenção. Traz isso mesmo. Tá bom, um beijo, mas bom Parabéns. vê-los. Obrigada. Parabéns pela coragem, né? E pela mudança. Tá me fazendo muito bem para a alma, vou dizer para você. Morar perto do mar realmente faz muito bem para a alma da gente.
Ah, que inveja, hein, Nádia? Que inveja. É. Nós temos aqui. É verdade. Gente, boa Sabe que noite para todos. Desculpe, eu preciso boa Beijo sair. grande para todo noite. mundo. Não, Boa noite, obrigada, Boa Esther. noite para todos, boa semana. Boa obrigada noite. pela Obrigada a Boa todos. presença. operação, Tieme! Boa operação! Boa sorte. A time já saiu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau, obrigado.